hoje em especial todos os elvenses que aqui não se encontram, mas que seguramente contaremos que virão a ser muitos no futuro. Neste momento e para os embates políticos que se avizinham até às eleições autárquicas de 2017, chegou para nós um tempo novo. Os órgãos do PSD Elvas têm uma paridade homens-mulheres muito próxima dos 50%, sendo que duas são vice-presidentes. Integram igualmente estes órgãos 3 jovens da JSD. Temos como grandes objetivos apostar na dinamização da atividade do PSD Elvas junto dos seus militantes e simpatizantes, fomentando a sua participação. Apoiar os nossos simpatizantes e militantes, nomeadamente no que diz respeito à formação política e autárquica. Investir no contacto com as pessoas e instituições, onde o PSD Elvas deverá alicerçar-se como estrutura aberta a todos aqueles que se identificam com o nosso projeto político. Dinamizar a JSD Elvas, valorizando a importância dos jovens. Criar o gabinete autárquico, o qual terá a grande responsabilidade, juntamente com a Comissão Política, iniciar o processo de escolha de candidatos à Câmara e às juntas de freguesia, uma vez que as autárquicas de 2017 são um dos objetivos que vai guiar o dia-a-dia desta Comissão Política. O objetivo autárquicas de 2017 deve ser o de devolver aos elvenses a esperança como um município dinâmico, competitivo, moderno e inovador. É urgente resgatar o brilho económico de outros tempos e descobrir um novo, adequado à época que vivemos e dê sustentabilidade económica e social ao nosso concelho. Como agir? Contamos com todos os militantes e com aqueles que, não sendo militantes, se revêem e defendem as nossas propostas para Elvas, aceitando os seus preciosos contributos. O sucesso que todos ambicionamos permitirá consolidar a afirmação do PSD Elvas como verdadeira alternativa ao desgoverno socialista e suas disputas de poder que colocaram Elvas nas bocas do mundo pelas piores razões e, ainda para mais, no rol dos municípios com mais desempregados no país, com todas as consequências negativas que daí advêm. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Temos que trabalhar e muito. Temos que alterar hábitos de dependência e não estar à espera que alguém, usando dinheiros públicos, se afigure como um mecenas que distribui verbas para criar dependentes da sua boa vontade. Mais grave, não devendo ser os municípios as principais entidades empregadoras, devem promover políticas públicas para a atração de investimento e não o oposto, como sucedeu no nosso concelho. Tal tem uma razão de ser. Conquistado um eleitorado, a governação socialista não quis mexidas na base eleitoral. Assim, decorridos mais de 21 anos e em nome do socialismo, temos hoje um concelho economicamente deprimido, descrente e afastado da política. Trazer novos rostos e novas ideias, renovar a imagem, chamar todos para a discussão, criar um gabinete de estudos, criar um conselho consultivo, são estes alguns dos nossos grandes desafios. São certamente inovadores. Fazem um verdadeiro apelo à participação de todos. A envolver os jovens, porque consideramos ser importante desenvolver uma estratégia que permita o envolvimento das centenas de jovens elvenses espalhados por Portugal e por terras longínquas que conhecem outras realidades geográficas, é igualmente outro dos nossos grandes objetivos. Isto porque poderão contribuir com ideias diversificadas para a afirmação de Elvas no contexto nacional e internacional. Falar mais para fora do que para dentro. Procuraremos ter a sabedoria para ouvir as pessoas e compreender os seus desafios atuais. Aprender com o passado, projetar um futuro exigente no qual saibamos somar as divergências e diversidades, tendo em vista um projeto comum. Criar capacidade de comunicação, pensar um plano diretor municipal para o turismo e pensar o fomento industrial são 3 vertentes essenciais para uma estratégia de desenvolvimento económico. Promover e diferenciar a oferta cultural e reorganizar a rede social são aquelas áreas fundamentais que fecham o círculo que nós entendemos movimentar a nossa ação. Colocar Elvas na rota do desenvolvimento. Hoje,
Porque todos falam, todos emitem opiniões, mas poucos têm capacidade de saber ouvir. Queremos ouvir para melhor decidir ao longo de todo o mandato. Passados 21 anos, acreditamos que está na altura de voltar a colocar Elvas na rota do desenvolvimento. É por esse objetivo que o PSD e esta Comissão Política deverão lutar. No entanto, será necessário tornar a produzir uma mudança qualitativa em termos de política económica, social, cultural e patrimonial. E, sobretudo, aumentar a autoestima dos elvenses. É esta a nossa missão. Convosco, numa palavra, acreditamos que podemos fazer diferente e melhor. Disse. Estou muito contente por ter a participação do Sr. Presidente da Comissão de Política Distrital do PSD, a quem peço que faça uso da palavra, uma vez que tanto nos honrou com a nossa presença e apoio. Sr. Presidente da Comissão Política de Secção de Elvas, Sr. Presidente da Assembleia de Secção de Elvas, restantes membros eleitos para a Comissão Política de Secção, senhores membros da JST aqui presentes, a comunicação social. É um privilégio muito grande poder estar aqui neste momento enquanto Presidente da Comissão Política Distrital. Todos nós temos a consciência que aquilo que têm sido, ao longo dos últimos 20 anos, os resultados eleitorais em Elvas, nomeadamente em termos autárquicos, não corresponde, de facto, à capacidade eleitoral que o Partido Social Democrata tem em Elvas. Elvas é uma cidade com um enorme potencial, goza de uma situação geoestratégica de fronteira extraordinária, é o único concelho do distrito de Porto Alegre que é servido por autoestrada, e está-nos de facto uma enorme capacidade de centralidade. Sobretudo, aquilo que eu penso que tem faltado ao longo dos últimos anos é cooperação. É, de facto, reconhecer que, sendo Elvas um concelho importante no panorama nacional, hoje em dia e cada vez mais nós temos que ter a humildade para agir em complementaridade uns com os outros e em cooperação. E, sobretudo, reiterar aqui a permanente disponibilidade da Comissão Política Distrital para articular com todas as comissões políticas de secção do Distrito de Porto Alegre, nomeadamente com aquilo que se passa em Elvas. Nós temos tido, ao longo dos últimos anos, eu já conheci vários presidentes de comissões políticas de secção, vários candidatos autárquicos, todos eles de excelente qualidade e de excelente valor, mas, de facto, aquilo que eventualmente nos tem falhado nos últimos anos é, sobretudo, essa humildade de podermos cooperar mais uns com os outros. É, sobretudo, isso que nós nos propomos fazer. Propomos aqui, ao longo dos próximos anos, ter uma atitude de cooperação e de partilha, colaborando ativamente naquilo que é o bem-estar e o sucesso e a felicidade dos habitantes do concelho de Elvas. E aqui, certamente que o Partido Social Democrata estará ao lado de todos os partidos naquilo que tem a ver com o desenvolvimento e que tem a ver com a resolução daquilo que é os seus principais problemas. Nós devemos sinalizar aquilo que está bem feito e devemos combater ativamente aquilo que não tem sido bem feito. E, nem de propósito, nós de facto estamos neste momento a sair de uma situação muitíssimo complicada em Portugal. Todos nós temos aqui a noção muito clara da situação em que nos encontrávamos em abril de 2011. E, de facto, este é um tempo de olhar para outros ativos muito mais relevantes do que é o investimento público.
o enorme investimento público que tem existido ao longo das últimas décadas, não foi isso que serviu para inverter a parábola daquilo que é o desemprego. E esta deve ser, neste momento, a nossa principal preocupação, é a capacidade para gerar emprego com base, não naquilo que não temos, mas naquilo que nós temos. Nós temos um parque empresarial que está muito aquém das suas reais capacidades para gerar emprego, para gerar desenvolvimento e para criar mais centralidades ainda naquilo que é o Concelho de Elvas, tirando partido aqui de um projeto importante que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da Eurocidade, mas, sobretudo, criando aqui, como eu disse, defendendo aquilo que é a necessidade e a importância de viabilizar no futuro a plataforma logística de Elvas. Nós temos aqui, tivemos o privilégio de sermos considerados património da humanidade, mas é preciso fazer muito mais do que isso. É preciso tirar partido desta mais-valia que é ser património da humanidade e é preciso transformar Elvas numa cidade cada vez mais acessível a quem nos visita, quem tem eventual mobilidade mais condicionada, mas sobretudo aqueles que querem conhecer este extraordinário património em ligação com o restante distrito de Porto Alegre. E nesta matéria, julgo que nós demos, há poucas semanas, o exemplo vivo daquilo que eu acho que em política se deve fazer. Em política não vale tudo. A política é importante, mas tem que ser feita com ética, com humildade, com um sentido construtivo, mas olhando para os principais valores que nós temos. Como exemplo, o Partido Social Democrata resolveu há muito pouco tempo instalar um outdoor bem elucidativo daquilo que era a relevância daquilo que para nós é mais importante, que é, acima de tudo Portugal, mas tendo nós conhecimento de que havia outdoors nas principais rotundas de Elvas, cujos partidos políticos já tinham sido notificados pela Câmara Municipal em relação a outdoors que foram colocados muito junto daquilo que é o património da humanidade, nós escolhemos preservar aquilo que é o património da humanidade e colocamos o nosso outdoor no local, fora daquilo que é a componente deste património da humanidade, sendo visível, mas considerando que para nós um dos ativos mais importantes é, de facto, ser conhecido como património da humanidade. Mas dizer aqui que estaremos permanentemente disponíveis para construir, sobretudo tendo aqui como desígnio tornar esta sociedade mais sustentável, promovendo o empreendedorismo. É tempo de nós olharmos para a ação social menos numa perspectiva assistencialista e mais numa perspectiva de empreendedorismo. E justamente estes elevados níveis de desemprego que hoje em dia persistem em Elvas, é tempo, sobretudo, de criar condições naturais para uma rede de empreendedorismo que não se pode esgotar nos limites territoriais do Concelho de Elvas, mas tem-se, sobretudo, que se ligar às restantes comunidades envolventes do Alto Alentejo, do Alentejo Central e também daquilo que é a Extremadura espanhola. Sobretudo, dar aqui conta da permanente disponibilidade da Comissão Política Distrital para poder cooperar e trabalhar com a Comissão Política de Secção, que eu os dou os parabéns pela coragem que tiveram em aceitar este desafio. Não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que é o trabalho que temos para fazer ao longo dos próximos 6 meses na preparação das eleições legislativas, ao longo dos próximos 2 anos e meio para a preparação das próximas eleições autárquicas, se nós tivermos a humildade para reconhecer que sozinhos somos capazes de fazer mais, sozinhos somos capazes de fazer melhor, não tenho dúvidas nenhumas que saberemos dar expressão à capacidade eleitoral que o Partido Social Democrata tem em Elvas. O Partido Social Democrata, o partido mais português de Portugal, tem essa capacidade transversal à sociedade portuguesa. Em Elvas poderemos fazer esse trabalho. Sobretudo, trabalhando mais em conjunto, trabalhando mais em equipa, fazendo mais, fazendo melhor, numa permanente disponibilidade para garantir felicidade àquilo que é as populações do Concelho de Elvas, tirando partido de uma extraordinária posição geoestratégica em Portugal. Mais uma vez, parabéns pela vossa disponibilidade e creiam que a Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata de Porto Alegre estará permanentemente à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.
Queria só fazer um ponto prévio em relação às perguntas. Não há qualquer tipo de censurar qualquer tipo de pergunta. O que eu queria era só alertar que o texto que eu vou distribuir e que eu, com a questão de tempo, para ser sintético, desenvolve, principalmente na página 2, aquilo que eu disse, como agir, tem o sumo dos tópicos que eu enunciei, para não tornar e para dar tempo ao Sr. Armando Varela poder usar da palavra e não se tornar demasiado extenso ou exaustivo. De forma que depois, quando se quiserem, eu facultei à maioria até aquilo que foi a nossa moção, o nosso manifesto de candidatura. O documento, peço que tomem atenção a este documento novo, porque revê o manifesto, reduz-lo e realinha algumas ideias, torna-as mais eficazes. Portanto, pedia só, quando fizerem a vossa reportagem, a vossa informação, que releiam estas 3 páginas que eu tenho aqui, porque já não são as 5 que eram, e são estas 3. Façam o favor, estamos à disposição. Só tenho que dizer se é para mim ou se é para... Portanto, estão à vontade, vão perguntando, mas só tenho que dizer se é para o Sr. Presidente da Distrital ou se é para mim. Eu posso ir? Tem que se inscrever. Eu comecei com uma pergunta ao Sr. Presidente, o resto já falamos sobre este tema com o Sr. Para mim. E aproveitando o facto de a TV Bandeiranha estar a transmitir isto em direto para todo o mundo, o senhor falou um bocadinho na sua intervenção, fez referência a um plano diretor para o turismo. Eu gostaria que me explicasse o que é que consiste esse plano diretor. Vamos ver. Nós temos uma ideia muito clara de que Elvas tem faltado estratégia, nomeadamente no plano e na área económica. Elvas precisa, acima de tudo, de um plano estratégico para o desenvolvimento. Se quiserem, um plano estratégico que vai mais longe do que o próprio desenvolvimento económico. Elvas precisa de um projeto para o desenvolvimento global. O que é que Elvas vai ser no futuro, atendendo àquilo que foi e àquilo que é no presente. Precisamos de enunciar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Precisamos de saber quais são os seus recursos, a capacidade para podermos obter e atrair pessoas novas, porque precisamos de sangue novo. Elvas precisa de crescer. Elvas está a perder população, precisa de crescer. Tem urgentemente que sair de 3º ou 4º município com maior desemprego no país, tem que pelo menos começar a subir degraus na escada para alcançar aquilo que nós pretendemos como base de desenvolvimento sustentável. Diria que o plano de diretor municipal para o turismo é uma das vertentes desse grande plano estratégico para Elvas. Ou seja, ele sai de dentro da área económica, mas dada a sua importância e fruto da classificação da cidade pela Unesco relativamente ao seu património histórico, só a importância que o turismo terá no desenvolvimento económico futuro de Elvas justifica que se pense num plano tal como se pensa o urbanismo através do plano diretor municipal. Ou seja, assim como temos um plano diretor municipal fundamentalmente para as questões do urbanismo, embora não seja só isso, mas é fundamentalmente isso, nós precisamos de autonomizar e pensar o turismo com dimensão e com estratégia. Perceber que no mercado turístico não é ir a festas ou a reuniões entre políticos que pouca influência têm alguma influência, mas não têm uma influência decisiva. É necessário promover Elvas nos locais adequados e eles nem estão propriamente nos operadores turísticos, estão naqueles que controlam os operadores turísticos, são os promotores turísticos. É quando os grandes mercados vendem X camas, X turistas, que é preciso saber estar e estar lá de forma decisiva. E diria mais a concluir. O Sr. Presidente falou aqui e sabe que é um dos nossos grandes cavalos de batalha. Eu já falei nisto na Assembleia Municipal uma série de vezes. Eu sou membro da Assembleia Municipal e já falei nisto N vezes. Elvas precisa de se classificar como cidade acessível. Existe um mercado de milhões de utentes disponível, com cota disponível, que o mercado mundial ainda não absorveu, muito menos o europeu. E o português tem estado distraído com ele. Se nós tivermos capacidade para chamar uma ínfima parte, eu já fiz as contas, são no mínimo entre 80 a 120 mil pessoas por ano, só nesse mercado, porque são
utilizadores e turistas que estão 3, 4 dias no mínimo, são sempre acompanhados, e normalmente até de uma terceira pessoa. Têm capacidade, porque estamos a falar de turistas com mobilidade reduzida, têm capacidade para gastar dinheiro, para consumir, deixar aqui divisas. São pessoas que consomem em média per capita dia à volta de 100 a 120 euros por dia. Façam as contas e vejam, estamos se calhar a falar aqui de alguns milhões de euros. E Elvas agradeceria. Então, nesse caso, eu perguntava o que é que faz falta a Elvas para atrair mais clientes que venham, mas que fiquem. Mais clientes, isto é mais turistas. Falta-lhe, primeiro que tudo, resolver o problema das acessibilidades. Elvas está cheio, curiosamente, tendo tido um Presidente de Câmara, que é uma pessoa, tal como eu, neste momento, sou uma pessoa com mobilidade reduzida, mas não foi por isso que fizeste a minha causa, ou a nossa causa, mas tendo um Presidente de Câmara que, porventura, é uma pessoa com acessibilidade e com mobilidade reduzida e muito condicionado nas suas acessibilidades, esteve muito distraída na destruição das barreiras arquitetónicas. São, desde os edifícios públicos aos estabelecimentos privados, N situações na cidade que nós verificamos permanentemente em cada local uma barreira arquitetónica. Designamos por barreira arquitetónica um sítio que impede a mobilidade, tal qual como se a pessoa fosse um cidadão na plena posse das suas faculdades motoras. Mas vamos mais longe, não é só isso. Qualificar a cidade vai mais longe. Há deficientes visuais, ou seja, há pessoas com visibilidade ou invisuais, há pessoas com capacidade de menos ouvir, ou porque são surdas, etc., dentro dos diversos tipos de outros tipos de deficiência, e que, se quiserem visitar a cidade, porque também vêm, agem pelo tato, há um mercado até disponível, e isto é extremamente interessante, em que há igrejas e há monumentos no estrangeiro, em que os edifícios estão maquetizados e o invisual está no seu espaço, entra, por exemplo, na Sé e não vê, mas faz a palpação de uma maquete, sente o exterior, o interior da Sé, como se a estivesse a ver, como se a estivesse a sentir. Os especialistas podem explicar isto. Há uma associação que se chama Associação Europeia de Turistas com Mobilidade Reduzida, que escalpeliza muito bem estas situações. Portanto, essa seria a primeira grande dificuldade a vencer, a primeira grande barreira. A outra seria ter o Conselho atratividade económica na qualificação do seu comércio. Ou seja, os comerciantes, há um tecido empresarial em Elvas, o comércio, que tem que repensar o tipo de atividade que estão a desenvolver nessa área. Se o fizerem, e se o fizerem com oportunidade, até dentro dos quadros comunitários que estão a caminho e que já estão em vigor até 2020, têm oportunidades de se reposicionar no mercado. Há que estudar. Também precisarão de ser ajudados. E o PSD, através do PSD Elvas, e aqui disse-o, quer abrir a partir da sociedade civil, falei aqui na criação de um gabinete de estudos. E é através desse gabinete de estudos que quer precisamente pôr cidadãos livres, cidadãos que adiram a este projeto de boa vontade, a este projeto vencedor, que não tenham estigmas partidários e que sintam que os partidos, principalmente, estamos a falar do PSD Elvas, é feito por pessoas que conhecem, se acreditarem na mudança, que a mudança é possível e que é possível ter esperança, são muito bem-vindos e não precisam de se filiar nem serem militantes. Teremos pessoas competentes a trabalhar com eles, incluindo a própria coordenação desse gabinete, poderá ser feita por esses próprios profissionais, simpatizantes, cidadãos, como se quiser. O partido disponibilizará meios. Portanto, há aqui uma panóplia de possibilidades que nós vamos colocar ao dispor e à disposição da comunidade elvense. Penso que é suficiente o que disse. Muito obrigado. Sobre qual é que é a pergunta? Relacionado com o assunto do turismo, de resto acho que é um assunto que preocupa todos os elvenses, nomeadamente aqueles que têm responsabilidade política. O senhor tem uma visão mais global desse assunto a nível distrital, uma vez que é o presidente do PSD. Como é que vê esta tomada de posição por parte da Câmara Municipal de Elvas em tirar partido desta elevação da cidade de Elvas a património mundial? Bom, eu julgo que o reconhecimento e a classificação de Elvas como património da humanidade foi uma coisa boa
muito além daquilo que é os limites territoriais do Concelho de Elvas. E, sobretudo, julgo que podemos e devemos potenciar esta ligação de cidades património da humanidade, havendo uma ligação clara com aquilo que é Évora, com aquilo que é Elvas, Mérida e Cáceres, aqui olhando também para aquilo que é o processo de classificação de Marvão enquanto cidade de património da humanidade. Nós temos um distrito com uma riqueza fantástica. Temos é que ter a humildade para reconhecer que, sendo cada concelho relevante, ele é mais relevante se puder agir em complementaridade. Todos temos coisas positivas, todos temos coisas fantásticas. Temos aqui que ter essa capacidade de cooperação e Elvas tem aqui um papel muitíssimo importante, porque de facto foi um acontecimento fantástico e foi um trabalho bem desenvolvido pelo município de Elvas no sentido de obter esse reconhecimento enquanto património da humanidade. Isto pode ser uma alavanca muitíssimo importante para o turismo e para o desenvolvimento económico de todo o território. E, portanto, nesta matéria, o Partido Social Democrata, naquilo que é a sua presença ativa na Assembleia Municipal, não deixará de se tornar lá destas iniciativas que possam valorizar, mas, sobretudo, tomando consciência que há aqui, não é o investimento por si que gera emprego e que gera desenvolvimento. Se, de facto, o investimento público gerasse desenvolvimento, eventualmente não tínhamos os níveis de desemprego que nós temos. Claramente é um projeto importante, é transversal e a sua relevância ultrapassa claramente a territorialidade do Concelho de Elvas. Pareceu-me cá um bocadinho. Não, estava a ajudar. Então, para si a pergunta era, falou na questão de envolver os jovens. Falou também, por outro lado, que os elvenses estão meio deprimidos. Pergunto-lhe então o que é que pensa fazer para não só elevar a moral dos elvenses, puxá-los a si, como também como é que vai constar essa envolvência dos jovens? Eu não acho que os elvenses estejam deprimidos. Eu acho que os elvenses estão tristes. Haverá com certeza alguns, ou bastantes, que poderão estar deprimidos. Mais autoestima. Exatamente. O que das minhas conversas públicas e com muitos elvenses noto é que a nossa autoestima anda muito por baixo. Eu gostaria de dizer aqui, para elevar a autoestima é preciso, e falei aqui há bocadinho, trabalhar, mas começar primeiro que tudo, dizer que a esperança é possível, a mudança é possível e precisamos de uma lufada de ar novo. Os partidos são a base das instituições e das instituições democráticas. A Constituição consagra os partidos como interlocutores daquilo que nasce da sociedade civil. Não vamos explicar aqui a formação nem o processo democrático, porque acho que isso seria demasiado exaustivo, mas diria que, primeiro que tudo, fazer com que nós cheguemos às pessoas, consigamos chegar àquilo que são os eleitores, aos que são os desiludidos e os que são os abstencionistas. Um dos nossos maiores adversários, se não talvez o nosso maior adversário, seria uma vitória de todos, qualquer um de nós seria vencedor, se conseguíssemos fazer diminuir expressivamente a abstenção, os números da abstenção. Porque começam-se a colocar números e dados de legitimidade democrática. E Elvas já está a ter números muitíssimo preocupantes no que este capítulo respeita. Então, fruto desse trabalho, com a JSD, com o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa vontade, auscultando sinceramente os anseios das pessoas, com humildade e percebendo e tendo capacidade analítica, sabermos transformar e repensar esses problemas de forma a lhes podermos apontar soluções. Nós temos ideias para apresentar e para desenvolver e para retirar Elvas do marasmo em que se encontra. Estão aqui bem expressas, estão consagradas, inclusive, naquilo que integra esta minha alocução, no nosso último programa, no programa da candidatura, a última candidatura autárquica que o PSD apoiou e em que participou. Não tivemos tempo, o programa saiu a público
muito em cima da hora, não tivemos tempo para o divulgar. Mas vamos fazê-lo e temos 2 anos para o fazer. Portanto, este programa está atualíssimo e não queremos impor essas ideias. Estas são as nossas propostas. Ouvindo os elvenses, que têm que pensar que eles também somos nós, todos nós somos os eles e eles somos todos nós, todos têm que dar o seu contributo. Se quisermos estar encostados, vamos buscar a velha figura. Não deixe peixe ao homem, ensina ao homem a pescar. Todos temos que perceber que somos importantes, todos temos que contribuir para este alterado estado de coisas. Mas não de forma caótica ou aventureirista. Não é criar novos partidos. Os partidos já existem. O PSD é um partido aberto. É evidente, as pessoas podem se inscrever no Bloco de Esquerda, no PCP, no PS, no partido que quiserem. Tem um amplo leque de escolhas em Portugal. E se os partidos não são melhores, e se as pessoas pensam que os partidos não são bons, é porque as bases não são exigentes com as suas hierarquias, com o topo da pirâmide. Isso porquê? Porque tem a ver também com os portugueses que somos. Portanto, nós temos que pensar que quem nos dirige, quem nos lidera, quem está connosco, tem a qualidade imanente àquela que temos nós como cidadãos comuns. Se nós formos melhores cidadãos, escolheremos melhores cidadãos para nos representar. Escolheremos melhores cidadãos para obter melhor perspectiva dos problemas e melhor perspectiva das soluções. As nossas são muito claras. Temos-las aqui de forma, que eu diria, muito exata. Agora, não queremos transformar isto num dogma. Portanto, daqui esta mensagem de total abertura que cabe aos senhores transmitir, e a comunicação social faz um apelo, cabe aos senhores fazer chegar esta mensagem à sociedade. Eu tenho uma segunda pergunta, não sei, poderá ser para si ou para o Dr. Armando Varela, que falou há pouco em um partido encontrar, sobretudo no distrito, uma grande capacidade para gerar emprego, tendo em conta que estamos, nomeadamente Elvas, num dos concelhos com maior índice de emprego. Eu pergunto se qual dos dois poderá responder a esta questão, como é que pensam resolver esta questão? Eu vou pedir primeiro, dou a primeira parte de resposta e vou ser sintético, o senhor depois poderá completar. Eu diria o seguinte, a questão do emprego, há que transformar mentalidades. E as coisas, nós temos que sair de vez em quando do politicamente incorreto, por isso eu pedi para usar com ousadia a palavra à frente do Dr. Armando Varela. E vou dizer sem qualquer peso. Estar na política é um ato de cidadania. Eu penso que nós temos que mudar de mentalidade. Temos que perceber, para haver emprego, mesmo quando o Estado faz economia social, é porque há um tecido produtivo que contribui para que o Estado tenha receitas para essa economia funcionar. Se não houver investimento, se não houver empreendedores, se não houver redução da burocracia, se não houver boas ideias economicamente viáveis, não há emprego. Não há emprego sem empreendedores, sem empresários. Portanto, temos que criar condições favoráveis. A política deve facilitar as condições para que haja possibilidades de criar um bom ambiente económico. Caso contrário, pararemos sempre no mesmo, os recursos são escassos e viveremos uma situação como aquela que o município de Elvas já vive neste momento, em que o dinheiro se está a acabar. Logo, esta Câmara fundou a sua gestão numa política de cobrança de taxas fundamentalmente oriundas da construção. A construção acabou, não criaram outras receitas alternativas, há poucas empresas a contribuir liquidamente para o município, os elvenses estão a ficar com recursos escassos e os orçamentos, naquilo que se faz no cálculo das receitas e das previsões, aquilo no final tem que bater certo. E parece-me, por exemplo, e nós demos uma prova de boa vontade política, nós votámos o orçamento para este ano que está em funcionamento, votámos-lo favoravelmente, sabendo que assumíamos um risco. E dizendo, e eu filmo como membro da Assembleia com uma declaração de voto, de que sentia que para aquelas despesas
o município não iria, com certeza, ter as receitas que necessitaria para suportar a despesa social que a Câmara suporta. Não estamos de maneira nenhuma contra a despesa social. Ela tem é que ser controlada, tem que ser boa despesa social e, acima de tudo, tem que ter retorno. Portanto, este conjunto de coisas penso que responde amplamente à sua pergunta. O Sr. Doutor quer dizer mais alguma coisa? Bom, eu julgo que o Sr. Presidente tocou os aspectos mais essenciais e, sobretudo, e porque estamos em Elvas, julgo que devemos olhar para aquilo que é a relevância do crescimento, do emprego e do desenvolvimento. Há pouco identifiquei aqui três pilares de intervenção que me parecem relevantes. Aquilo que é a dinamização daquilo que é o parque empresarial da cidade de Elvas. Eu julgo que, para além de nós potenciarmos outros investimentos e para além daquilo que é a procura permanente de captação de investimento, deve-se ser dada uma atenção especial àqueles que hoje aqui garantem o emprego na cidade de Elvas e no concelho de Elvas. Esta potencial ligação a Badajoz e à plataforma logística pode ser, de facto, aqui uma centralidade e um cluster à volta da logística que pode, de facto, ser relevante com ligação com as entidades de ensino superior, tirando partido de termos aqui uma escola superior no âmbito do Instituto Politécnico de Porto Alegre. A própria classificação da cidade, tornar a cidade mais amiga, mais acessível de quem nos visita, pode ser aqui um facto importante gerador de emprego. Mas, sobretudo, nós, enfim, estamos este ano nas comemorações dos 40 anos de 25 de Abril, 40 anos também do aniversário do Partido Social Democrata, e, de facto, aqueles que, como eu, já cá estavam, nesse tempo, percebemos aquilo que era a diferença entre um Estado assistencialista, pelo menos para alguns, e aquilo que foi a verdadeira vocação de um Estado social que procurou democratizar ou facilitar o acesso a condições indispensáveis de vida. Ora bem, aquilo que nós temos potenciado nos últimos anos é justamente mais dependência e mais assistencialismo. Há que olhar para esta componente da ação social menos numa lógica assistencialista, menos numa lógica de dependência e mais numa lógica de empreendedorismo. Em bom rigor, a despesa poderá ser semelhante, tem uma diferença. Enquanto a primeira despesa, unicamente ao nível do essencialismo, não é sustentável a vida inteira, a componente do empreendedorismo é, de facto, foca a atenção nas pessoas, porque tudo aquilo que nós fazemos em política só faz sentido se for dirigido às pessoas. E se elas próprias sentirem que a subvenção que recebem no final do mês não resulta de uma subvenção estatal ou local, mas resulta do seu próprio trabalho e do seu próprio emprego. É sobretudo aqui é que nós temos que colocar um foco completamente diferente ao longo dos próximos anos. Nós hoje percebemos que houve aqui opções no passado, porventura, hoje sabemos que não estão corretas. Nós não podemos mudar o passado. O que nós aqui podemos é mudar aquilo que é o futuro. Sobretudo, em política, e nomeadamente na cidade e no Concelho de Elvas, a cidade não é de um partido e a cidade não é de uma pessoa. A cidade e o Concelho é sobretudo dos elvenses e é sobretudo para esses que nós devemos empenhar-nos, colaborar e trabalhar com humildade, com partilha e criando condições, não só para voltar a trazer para o partido os militantes, mas sobretudo para tentar chegar à sociedade civil, chegar a 97% ou 98% da população do Concelho de Elvas que tem simpatias, mas não tem aqui uma ideologia partidária. Aquilo que querem, de facto, é ser felizes e é ter emprego. É nessa perspectiva que eu acho que nós nos podemos focar, colocando sempre as pessoas em primeiro lugar das nossas preocupações. Já agora, se nota, outra pergunta política. Falar um bocadinho da ligação entre Elvas e Badajoz. Um dos assuntos que também está a causar alguma polémica e que está a ser muito debatido na explicação e entre as pessoas é a chamada Eurocidade. Eu sei pessoalmente que amanhã vai haver uma reunião em Badajoz sobre esse assunto. E perguntava qual é a sua opinião sobre esse tema da Eurocidade, se é um sonho ou se pode ter esse pesadelo.
Olha, pode ser as duas coisas. Se nós olharmos para o projeto numa dimensão em que faz um upgrade de uma urbe que tem 25 mil habitantes e passa a ser 200 mil, de facto tem uma enorme capacidade para poder promover desenvolvimento. Pode ser um pesadelo se deste projeto puder resultar que o aproveitamento destas mais-valias potenciais de Elvas, elas eventualmente nos podem fugir e podem ser assumidas por Badajoz. Eu quero aqui crer que o Portugal de outros tempos, o Portugal dos portugueses empreendedores, daqueles que tiveram a coragem de sair além mar e encontrar novos povos e novas fronteiras, esse Portugal e esses portugueses e esse espírito continua presente. E, portanto, cabe-nos a nós enfrentar esse desafio e transformar este desafio naquilo que pode ser um sonho ou que pode ser um pesadelo. Julgo que a diferença neste projeto, como em outros, está sobretudo nas pessoas. São as pessoas em que cada momento fazem diferença e o Partido Social Democrata está disponível e acredita que pode ajudar a fazer a diferença para melhor, cooperando com Elvas e tornando Elvas, de facto, uma cidade de referência a nível português e a nível europeu. Sr. Presidente, se me permite, gostaria de completar a resposta a esta pergunta feita pelo António não é de ânimo leve, porque tem sido aqui um tema muito tratado e eu próprio tenho envolvido nele e pode parecer a ideia de que somos contra a eurocidade ou que tenho algo contra a ideia da eurocidade. Nada, como o Sr. Presidente disse bem, a questão está pode ser uma coisa muito boa como pode ser uma coisa muito má. E o que me preocupa é que a eurocidade, tal como tem sido tratada politicamente pelo atual Sr. Presidente, não está colocada no seu devido lugar. O que é que notamos? Notamos que a eurocidade é apresentada em Madrid, é apresentada em Lisboa pela mão de um jornal, em Madrid, não sei quem a patrocinou, desconfio, em Lisboa foi um jornal da imprensa nacional, é falado em Badajoz, a eurocidade não foi apresentada com a dignidade que deveria ser apresentada, eu diria, não chegou a ser apresentada ainda, em Elvas. Ou seja, uma das partes interessadas não sabe que vai casar, ou percebe mal que vai casar. E eu acho que casamentos à força, pelo menos na Europa Ocidental e no Portugal moderno, já não fazem sentido, de maneira nenhuma, nem casamentos de conveniência. O grande problema está naquilo que já disse, até nas visitas que fiz aos órgãos de comunicação, está naquilo que é o seu pressuposto de partida. Quando se vai para um tipo de relacionamento em que as partes não vão para uma verdadeira parceria em partes iguais, algo não vai correr bem. E o que se nota aqui é um grande desequilíbrio. E veja-se a preocupação o lado espanhol, o lado pacense, o lado de Badajoz, da eurocidade, à velocidade a que já avançou e que avança, e os espanhóis nisso são exímios, até já têm plataformas, já têm parques, já têm tudo e mais alguma coisa, e nós não sabemos a dimensão nem do lado de cá, nem se é pequena, nem se é grande, nem se é para integrar com a deles, se o que for. É para nos pôr perante um facto consumado? Então, as alianças não se nascem assim. É para nos dizer que temos que trabalhar? Então, há um problema no conceito e no nascimento da eurocidade. É que, enquanto ambos não tiverem realizado igual parte de trabalho que há que fazer a montante, ou seja, o chamado trabalho prévio ou trabalho de casa, não está feito, não se pode avançar para o que quer que seja. Este é o grave problema da eurocidade. Então vai-nos conduzir a um grande princípio, e eu estou farto de dizer isto. Apontem um exemplo de uma eurocidade de sucesso. Mas de certeza que, mesmo que falem de alguma com algum sucesso, nenhuma vai resolver os problemas, pelo menos tão graves como os que Elvas tem para resolver. Logo, parece-me a mim que se pode cair numa ficção. E é isto que queremos evitar.
Sandra? Rádio Linhas de Elvas, nada? Rádio Elvas? Muito bem. Já estão as questões todas. Ninguém mais quer o Linhas de Elvas, não quer colocar questões. Muito bem. Muitas mais já, façam favor. Então eu só em jeito de despedida, porque depois o último a falar eu tenho uma máxima que é, depois havia uma máxima até a determinada época política que se dizia, depois do rei falar ninguém falava, mais ninguém falava. Não é? Os militares costumavam dizer, depois do comandante falar já ninguém mais fala. Portanto, antes de eu passar a palavra, embora esteja em Elvas, o Sr. Presidente, ao dar-nos a sua honra, nós estamos a recebê-lo, mas manda protocolo que depois de falar já ninguém tem mais nada para dizer. Então, eu só em jeito de despedida gostava de deixar aqui um desafio, um apelo à comunicação social. Acreditem em nós, eu sei que a comunicação social é muito perseguida, já disse isto, muitas vezes porque facilita a estes, está com aqueles, está com o poder, não está com o poder. Não vão ouvir essas queixas da nossa parte. Podem ficar cientes, pelo menos enquanto eu presidir a Comissão Política de Elvas, não ouvirão um único lamento sobre falta de isenção da comunicação social. Eu percebo perfeitamente o trabalho dos jornalistas e percebo mais. Percebo que determinadas notícias que são mais relevantes do que outras. E esse protagonismo cabe aos senhores decidir. E os senhores são os verdadeiros decisores. Vai exigir de nós que nós tenhamos voz em política e que conquistemos o nosso espaço. Ou seja, eu tenho a certeza de que se não tivermos nada de importante para dizer, se não tivermos uma participação ativa, se não crescermos, o nosso poder de influência na base eleitoral não crescer, se os elvenses não nos ouvirem mais, não acreditarem em nós, pois nós corremos o risco até de nos tornar irrelevantes. E percebo perfeitamente que não nos dê muita importância. Resumindo, não há aqui nada de crítica, nem sequer relativamente ao passado. Nós olhamos para o futuro, somos pessoas com olhos para o futuro, mas queria fazer este apelo, que é um apelo de boa fé, pacífico, e porque respeito imenso, e todos nós respeitamos imenso os profissionais da comunicação. Espero fazer um bom trabalho com todos vós e gostaria só de dizer, divulguem bem, através destas perguntas todas que fizeram e daquilo que ouviram de nós, em espontâneo, em direto, e para as vossas gravações, sem o mínimo sequer de politicamente correto ou de recomendação, não diga isto ou não diga aquilo, nada, os senhores fazem o vosso trabalho como entenderem, mas pedi-lhes que tomassem atenção ao que ficou neste documento escrito, só como nota de confirmação e de desenvolvimento. O plano estratégico para Elvas é extraordinariamente importante. Quando falei aqui da juventude, é extraordinariamente importante. Quando falei daqui vencer a baixa autoestima e olharmos para o futuro com esperança, peço que as pessoas, este pedido que estou a fazer aos elvenses, acreditem em nós. Nós vamos ser capazes e vamos contribuir para a mudança. Isto está a mudar, o PSD vai, não estou a ficar-me a mal dizer isto, até porque eu fiz parte de anteriores comissões políticas, o PSD vai lutar por ter aqui o seu espaço, um espaço digno, um espaço de vitória, e vai criar aqui uma dinâmica de vitória. No mínimo, de vitória sobre a frustração. E vamos trabalhar para dar e devolver aos elvenses esperança, a esperança a que têm direito. Tenho dito. É só agradecer o convite que me foi dirigido e dizer também que daquilo que conheço de Elvas e da sua comunicação social, julgo sobretudo que às vezes há muito aqui o hábito de... Nós somos um distrito pequeno, nós temos um problema enorme de despovoamento. Nós, entre 2011 e 2015, perdemos cerca de 4.000 habitantes. Digamos que aquilo que é as perspectivas de evolução demográfica para 2021, certamente que vamos esperar uma redução de população. Mas podemos aqui
encontrar alternativas que possam inverter esta parábola do despovoamento, garantindo condições para que, de facto, aquilo que é os censos de 2031 possam traduzir-se num acréscimo populacional em relação aos censos de 2011. E nesta matéria, julgo que aqui todos temos muito para fazer. Às vezes há aqui a tendência para colocar um concelho em disputa com outro concelho. E há aqui um trabalho, há aqui uma mudança de atitude que nós temos que ter em termos de um distrito que é pequeno, que é o distrito com menos população do país. E, de facto, cada um dos nossos concelhos tem a dimensão que tem. Ela é uma dimensão grande para nós, é uma dimensão relativamente pequena à escala de Portugal e é uma dimensão muito reduzida à escala mundial. E aqui, sobretudo, o que nós temos de ter é a capacidade para promover um projeto de desenvolvimento que seja em complementaridade uns com os outros. Eu acho que todos nós podemos fazer tudo, não podemos todos fazer a mesma coisa, mas podemos todos fazer tudo em complementaridade. Isto significa que nós por vezes costumamos perder muito tempo das nossas vidas a lamentar algumas poucas coisas que não temos e não aproveitamos as muitas que temos. E entre as muitas que temos estamos nós. Eu acho que o PSD pode dar aqui um contributo muitíssimo importante àquilo que é o desenvolvimento e o crescimento de Elvas, assim todos nós saibamos encontrar estratégias de convergência e de cooperação entre os diversos partidos, entre a comunicação social, e o PSD tem aqui essa responsabilidade e não tenho dúvidas nenhumas que vamos fazer esse trabalho de forma organizada, com disponibilidade, com voluntarismo, com estratégia, com uma visão muito clara onde é que nós queremos chegar ao longo dos próximos anos. Eu julgo que vai correr bem e eu gosto muito desta cidade. Foi aqui que eu comecei a trabalhar depois de terminar o meu curso. Eu enquanto estudei, fui professor do ensino do terceiro ciclo e ensino secundário, e o meu primeiro emprego foi justamente aqui em Elvas. E foi também aqui em Elvas que eu fiz o meu serviço militar obrigatório, depois de ter feito um período de recruta mais ao pé do mar. É uma cidade, é um concelho que eu olho com um carinho muitíssimo especial. As pessoas são de facto excelentes e eu julgo que temos pela frente um grande desafio, é cooperarmos. E sobretudo aqui reforçando que o maior património de Elvas são os elvenses. E, portanto, este é um concelho, esta é uma cidade que não pertence a um partido, não pertence a uma pessoa, pertence a todos e somos todos em conjunto e em equipa que podemos certamente criar condições para um futuro melhor, mais próspero, em que todos nos sintamos menos dependentes, mas sobretudo nos possamos sentir mais felizes, possamos acreditar mais na nossa capacidade de sermos empreendedores. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tenho aqui para vos entregar. Fantástico.